Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa que está acompanhando conosco o ano bíblico. Que Deus te abençoe, que seu dia hoje seja agradável ao Senhor. Bom dia, professor. Bom dia, irmão Jefferson. Bom dia para você que está em casa. Bom dia, povo do Senhor. Bom dia. Como é bom estar mais uma vez juntos aqui, estudando a palavra de Deus todas as manhãs, não é, Jefferson? Muito bom. Como é prazeroso para você que está em casa. Eu acho que você, ao acordar, ao estudar a palavra de Deus, como é bom. Espero que você esteja muito feliz, porque hoje é domingo. Nós estamos numa nova semana, que será uma semana de bênção e de muitos resultados. Então acredite e confie no teu Deus. Mas Jefferson, antes de nós orarmos, eu gostaria de mandar alguns abraços para algumas pessoas que têm acompanhado nós no ano bíblico. E isso é muito bom e é prazeroso, porque isso se torna uma família muito grande. E não só isso, essas pessoas que acompanham o ano bíblico, elas vão espalhando a palavra de Deus para outras pessoas, e as outras pessoas vão ficar mais juntinho conosco. Isso não é bom? Muito bom, né? Isso é maravilhoso. E eu gostaria de dar um abraço para uma pessoa muito especial que tem nos acompanhado, que é Cleide Gomes Lopes. Ela disse que gosta muito de assistir o ano bíblico. Ela disse que fica ansiosa para chegar o momento do ano bíblico. Que coisa boa, né? Como é bom ver pessoas assim. Cleide, continue assistindo, não desista. E não só isso, você vai espalhar, compartilhar para outras pessoas e vai se tornar família junto conosco também. Gostaria de mandar um abraço também para Cris Oliveira. Ela diz que agradece pela Escola de Profeta, diz que agradece pelos missionários, agradece pela mamãe, que é a professora Maísa, por toda a equipe da Escola de Profeta. Deus te abençoe muito, continue e compartilhe a mensagem do Deus eterno. Também gostaria de mandar um abraço bem muito forte para Dalva de Oliveira. Dalva pede oração pela sua família. Nós vamos estar sim orando por você, por toda a sua família. Essa casa é uma casa de oração, não é? Amém. E nós temos que estar sempre orando pelas pessoas. E também um abraço para a Edilene Santos. Ela pede oração para os enfermos. Nós vamos estar orando sim. Deus há de atuar nessas pessoas. Pelo mundo inteiro, se Deus vai nos abençoar também. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você que tem nos acompanhado, que tem pedido oração, que tem nos agradecido, que você comente aí embaixo de onde você é. Se é de Minas Gerais, se é do Rio de Janeiro, se é do outro país, lá de fora dos Estados Unidos, de Nova York, né? Vai que tenha, né? Eu tenho certeza que tem pessoas aí que acompanham nós no ano bíblico. Então que você se sinta abraçado por nós. Um grande abraço de todos nós aqui da Escola de Profeta para você, que você se sinta família, abraçado, não é, Jefferson? Não é verdade? Com certeza, né? Todos têm que receber essas bênçãos que Deus tem para nos conceder. Verdade. E agora eu convido você que está em casa para sentir a presença do Deus eterno junto conosco, e os pessoal que estão aqui também, para nós orarmos diante do trono do eterno Deus. E eu convido o irmão para que o irmão dirija essa oração diante do nosso Deus. Vamos aos pés de Cristo, então. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja teu santo nome. Estamos felizes de estar nesta manhã na tua presença, Pai, e também de estarmos com nossos amigos internautas também ligados, acompanhando esses momentos felizes na tua presença. E queremos interceder por todas essas pessoas aqui que o professor Léo mencionou, que são os telespectadores, são aqueles que sintonizam, que assistem a este canal e que são compartilhadores dessas bênçãos também com seus amigos. Que sejam abençoadas cada pedido de oração aqui mencionado, cada pessoa que cresce a cada dia estudando a tua palavra, que eles sejam muito cercados pelos teus anjos, Pai, guardados de todo o mal e preparados para a eternidade. Cuida de cada um deles, cuida de nós também, da Escola de Profetas, e Pai, envia mais mensageiros para que a tua palavra seja espalhada por todo o mundo e que Cristo volte em breve. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então para nós darmos continuidade aqui, vamos adorar o nosso grandioso Deus cantando o hino 142 do nosso cenário, que é Perdão, Poder e Paz.
Muito bem, louvado seja o Deus eterno, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Chegou um momento que eu gosto muito, é o momento de decorar a palavra de Deus. Onde é que se encontra a palavra do Senhor Deus, irmão Jefferson? Hoje nós vamos colocar no nosso coração Atos capítulo 2, o verso 4. Olha, iniciou uma semana, iniciou um novo texto. Vamos lá junto, eu e você e a escola, decorarmos esse texto. Temos uma semana toda para decorar. Vamos lá junto conosco? 1, 2, 3. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2, 4. Muito bem, convido você e o pessoal que estão aqui para que nós possamos estudar junto a palavra de Deus. Nunca deixe de estudar a palavra de Deus. Quanto mais você estuda a palavra do Senhor, mais sabedoria para você, não é, irmão Jefferson? Com certeza, né? Vai crescer e nós vamos estar a cada dia nos preparando melhor para nos encontrar com o nosso Salvador. Verdade, que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Bom dia. Olá, queridos, bom dia. Bom dia, Escola de Profetas. E bom dia você que está em casa. Louvado seja o nome de Deus, porque temos mensagens tão claras, definidas, históricas na palavra de Deus e no espírito de profecia, que nos abrem a mente para entender as situações e ter certeza absoluta de que Deus está certa. No entanto, eu tenho uma pergunta para você. O que a Bíblia tem feito na sua cabeça? O que a Bíblia tem feito na sua vida? Você tem tido conhecimentos, várias pessoas têm comentado sobre isso, mas além do conhecimento, o que a Bíblia tem feito com você? Você tem percebido uma mudança estrutural de sua maneira de pensar? As pessoas têm notado uma diferença de você ter estado com Deus? As pessoas percebem que você andou com o Senhor? Sua educação melhorou? Seu tato, seu temperamento? Porque senão será somente conhecimento. E conhecimento puramente é o que Satanás tem. Ele não permite que sua vida seja mudada. Ele não permite que sua história seja transformada. Hoje nós vamos entender um pouco da história, vamos compreender alguns detalhes, como o Senhor Deus é milimétrico, não é? Ele vai ali e mostra detalhes para nós, mas existem histórias tremendas que podem servir para nós hoje, dentro do que estudamos, desse capítulo 2 do Profetas e Reis, e também dessa parte tão importante do livro de Reis, uma parte de crônicas que o Senhor Deus tem dado para nós, que tem deixado registrado para seu povo. Eu tenho uma pergunta para fazer a você. O que você tem feito nos 7 últimos anos da sua vida? Como tem sido os sétimos últimos anos de sua vida? O que você construiu que realmente ficou para a humanidade ou para a eternidade? Bora, eu quero que você me responda. Quais são as coisas pelas quais você será conhecido? Quando alguém pensar em você, nos seus feitos, elas vão lembrar do quê? O que a humanidade recebeu de você? Pense, você precisa disso. Na vida de Salomão, nós temos algo que, segundo o que o Senhor Deus disse, e eu quero destacar isso antes de qualquer coisa, no parágrafo do livrão, do segundo capítulo do Profetas e Reis, num parágrafo que começa: tivesse Israel permanecido leal a Deus. Eu gostaria que todos buscassem essa informação agora, por favor. Quando eu estiver falando, eu gostaria que vocês prestassem atenção e que vocês também abrissem exatamente onde eu estou pedindo, por favor. Vamos lá.
Então, o templo e sua dedicação, nessa parte começa, tivesse Israel permanecido leal. Eu queria que vocês vissem e entendessem, segundo essa pergunta que eu fiz, o que Deus pode receber de você dos últimos 7 anos? Olha o que Deus escreveu a respeito disso. Para mim, o que está escrito aqui em Profetas e Reis é o que Deus escreveu. Veja só o que diz aqui. Tivesse Israel permanecido leal a Deus, e este glorioso edifício teria permanecido por quanto tempo? O que vocês entendem dessa declaração? Vocês acham que é uma figura de linguagem? Ou Deus está querendo dizer isso mesmo? Pensem. O que Deus está querendo dizer com esse para sempre? Vocês já imaginaram permanecer na terra uma estrutura que foi criada por nosso povo? Aliás, eu quero lembrar você que o que estamos estudando é algo dos nossos antepassados. E que permaneceu para sempre? Nós falamos das grandes maravilhas do mundo. Hoje existem 7 maravilhas do mundo atual e existiram 7 maravilhas do mundo antigo. Aliás, eu peço para você que está em casa, tão simples hoje, encontrar essas informações. Quais foram as 7 maravilhas do mundo antigo? Quais são as 7 maravilhas do mundo atual? Mas daqui a 1000 anos, estas coisas não vão existir, vão ter que existir outras maravilhas se o mundo durasse. Mas o Templo de Salomão teria permanecido para sempre. E por que não permaneceu? E por que depois de tantas escavações quase não se encontra nada? Você sabe que existem arqueólogos, pessoas especialistas em poder encontrar os restos das pessoas do passado, das suas construções, da sua vida, da história que eles deixaram. Mas por que do Templo de Salomão foi tão difícil de encontrar e só recentemente, após 1944, se encontrou alguma coisa sobre a existência de Salomão? Alguma coisa sobre a vida dele? Alguma coisa que descreveu o nome de Davi associado com o nome de Salomão? Eu não preciso de prova nenhuma dessas. No entanto, eu preciso dizer para vocês, ou também para os mais céticos, que hoje já existem provas de que o Templo de Salomão existiu. Mas algo tão magnificente, algo tão grandioso que foi feito naquela época, algo de uma estrutura tão imensa, coberta toda de ouro. Qual estrutura atualmente nós temos assim no mundo? Respondam. Nenhuma. Qual estrutura você tem tão cara no planeta? Você pode pensar em Dubai, você pode pensar nos Estados Unidos, você pode pensar no Taj Mahal, você pode pensar nas grandes estruturas do mundo. Nenhuma delas chega nem a 1/5 ou 1/10 do que foi descrito pelo Templo de Salomão. Você vê a quantidade de coisas que ali foram trazidas. Mas eu te pergunto, em nome de Deus, por onde foram parar todas essas coisas? Aonde foram parar todas estas estruturas? Estruturas tão bem feitas. Aonde estão? E isso é o que deve levar nosso coração a pensar que quando alguém não se firma na rocha, não tem como permanecer os seus feitos. Quando alguém não segura nas mãos de Deus, não existe como perdurar aquilo que a pessoa construiu. Somente se a pessoa se segurar nas mãos do Senhor. E o triste também, que eu quero chamar a sua atenção, é para o seguinte: Salomão foi e construiu um templo, parecia inexpugnável, parecia que não havia nada que conseguisse destruir aquele templo. No entanto, as atitudes das pessoas depois dele trouxeram sobre o povo de Israel um mal tão grande que foi preciso construir outros templos, que nem sombra tinham da magnificência do primeiro. O que nós somos capazes de fazer com o que sobrou dos outros? Observe, por favor, o local aonde isso aconteceu. Por favor, Felipe, olhe essa imagem que nós temos agora na tela. Você se lembra disso? Você se lembra deste momento, do que nós já estudamos, do momento em que Abraão levava seu filho Isaque em cima do Monte Moriá? Você se lembra? E essa imagem me faz pensar muito, porque foi neste mesmo local onde o Senhor Deus, em sua sabedoria, aceitou que se fizesse ali o templo. E eu quero ler a respeito disso com você, por favor, para que você possa imaginar. Vai lá no livrão novamente, por favor, no parágrafo que começa, o local em que o templo fora construído. Por favor, observe isso. O local onde Deus está se torna sagrado. O local onde Deus coloca ali o seu pé se torna, então, um local memorável para sempre, sagrado mesmo. Então, Profetas e Reis, o capítulo 2, o parágrafo que começa, o local em que o templo
fora construído, por favor, observe isso aqui agora. Havia muito considerado sagrado. Foi ali que Abraão, o pai dos fiéis, revelara a sua disposição de sacrificar seu único filho em obediência à ordem de Jeová. E o que mais aconteceu ali? Ali renovara Deus com Abraão o concerto de bênçãos, que incluía a gloriosa promessa messiânica feita à espécie humana, de libertamento por meio do sacrifício do Filho do Altíssimo. Foi ali que, quando Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas pacíficas para deter a espada punitiva do anjo destruidor, Deus lhe respondeu com fogo enviado do céu. Lembra 1 Crônicas, capítulo 21? E agora os adoradores de Jeová mais uma vez ali estavam para encontrar-se com seu Deus e renovar-lhe os votos de fidelidade. Pronto. Se os arqueólogos pagaram muito dinheiro para tentar encontrar aonde que estão os resquícios do Templo de Salomão, você não precisa gastar dinheiro nenhum. É só ir no Patriarcas e Profetas e ter esta certeza. Eu não tenho dúvida alguma que foi sobre o Monte Moriá. Você tem dúvida? Tem? Eu não tenho, nenhuma. Eu tenho certeza absoluta que foi ali. Aonde que eu posso ter essa certeza? Observe um pouquinho antes, aí nesta mesma página, volte 2 parágrafos para trás, 3 parágrafos para trás. Observe o que diz no 3º parágrafo após o início do capítulo 2. Começa assim: assim, à medida que o edifício sobre o Monte Moriá ia sendo silenciosamente erguido com pedras preparadas. Encontraram isto? Alguma dúvida que está sobre o Monte Moriá? Portanto, ali estão os resquícios disso. Sim ou não? Quanto dinheiro você gastou para saber essa informação? Vocês estão vendo como as coisas de Deus são bem mais simples? Agora tem que saber aonde é o Monte Moriá. Você gostaria de viajar conosco para Israel? Gostaria de fazer esta viagem? Nesta viagem que estamos pretendendo fazer, se o mundo ainda durar até o ano que vem, é isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Se ainda houver tempo de entrada e saída em alguns países, se ainda houver espaço para que os servos de Deus possam conhecer esse lugar, nós vamos sair do Egito, indo em direção a Jerusalém, no mesmo caminho que o povo de Israel fez em direção à Terra Santa. E ao caminhar ali, vamos visitar os locais onde José esteve, onde o povo de Israel teve que ser tirado dali, passar por aquele deserto onde eles estiveram, indo em direção ao local onde Jesus esteve e seus discípulos. Você gostaria de ver isso? É isso que o Senhor Deus tem programado para nós, e nós vamos ver se estes planos do coração humano realmente são planos de Deus. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Lá estava o templo todo construído, nem um som de martelo, nem um som, imagina que coisa tremenda, trazendo pedras no tamanho certo para serem colocadas como um quebra-cabeça no lugar certo. Nenhuma pedra precisou ser cortada um pouquinho. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que tipo de estrutura, que tipo de mente, que tipo de engenharia foi essa? Claro que só pode ter vindo de uma cabeça instituída, trabalhada e tocada por Deus, como a cabeça de Salomão. Porque o templo foi idealizado por Davi e então executado todo o trabalho por Salomão. Então Deus deve ter dado a Davi também informações a respeito disso. E então Salomão está ali executando. Não foi qualquer madeira, não foi qualquer ouro, foi ouro de Ofir, não foi qualquer pedra preciosa, foi o melhor que ele tinha. Na verdade, essa é uma das grandes maravilhas do mundo antigo. O grande templo de Salomão estava pronto. Quando estava pronto, ele precisava trazer os detalhes do templo antigo, as peças, aquelas relíquias, aquelas peças amadas, tinham que vir para o local do templo. E eu tenho uma pergunta para você. Você sabe como isso foi feito? A exemplo de Davi, da maneira como Davi havia trazido os utensílios para a casa de Deus, todos os detalhes que foram trazidos ali para o templo de Salomão foram feitos na mesma medida de reverência. E, queridos pais, em nome de Deus, que Deus nos converta para isso que eu vou te dizer agora. 6 passos, sacrifícios. 6 passos, sacrifícios. 6 passos, sacrifícios. Por que eu estou dando ênfase a isso para você? Como nossos filhos agem dentro da casa de Deus. Como eles caminham. De que maneira que eles se comportam? Nós permitimos, por amor errado aos filhos, que eles tragam vitupério para a casa do Senhor, que envergonhem a Deus ou que espante os anjos do Senhor da presença dele?
Ou então trabalhamos dentro da nossa mente como trabalharam esses outros no passado, que foram um exemplo para nós, e o templo estava pronto. Quando então Salomão vem diante do povo e toma parte do rei dos reis mesmo. Ele faz algo que só o Pai Eterno é capaz de fazer, mas que por ele é possível que aconteça. Ele levanta as mãos e em pé ele abençoa o povo. E vira-se para Deus e de joelhos abençoa o templo. Vocês perceberam isso? Sim ou não? Vocês não acham interessante uma posição como essa? Quando eu paro para observar isso, eu fico observando, por favor, 1 Reis, capítulo 8. Dê uma olhadinha no que você vai encontrar agora. Antes, porém, de lermos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já soube ou teve notícia de algum lugar nesta terra onde Deus se sinta à vontade? Existe algum lugar onde o Senhor Deus diga, muito bom, muito confortável, eu acho que eu vou ficar aqui, vou mudar minha casa para cá. Já encontraram um lugar assim? Não existe lugar que possa reter o Deus do céu. Não existe espaço que possa contê-lo. Ali estava um local onde Deus se inclina para vir a miséria humana, por mais magnificente que possa ter sido, por mais glorioso que possa ter parecido, por mais grandioso que aquilo possa ter apresentado diante dos outros, o Senhor Deus vem por pura misericórdia da gente e entra dentro e faz-se presente e diz, tá bom, eu escolhi esse lugar para ser da minha habitação. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico imaginando. É como um homem que quis dar um carro de ouro, não sei se vocês sabem disso, né? Um destes chás do Oriente Médio, muito rico, poderoso, cheio de dinheiro. E vocês não têm ideia o que é gente de dinheiro. Quando meu esposo e eu estávamos na Inglaterra, um tempo desses, alguém comentou que um filho de um destes poderosos de lá do Oriente alugava um avião para vir só no sexta, sábado e domingo para Paris, para ficar uns dias ali. Porque ele alugava aquele avião para que ele viesse, que ele queria vir gastar os milhões. Era o dono de um carro inteiro de ouro. Vocês já viram alguém com um carro todo de ouro? Vocês sabem o que significa isso? Todinho de ouro. Aí diz que numa dessas viagens, este homem, este poderoso príncipe, quis dar um carro de ouro também, porque imagina alguém que quer dar um carro de ouro, peraí, eu gostei de você, vou te dar um carro de ouro, e quis dar um carro de ouro para uma moça. E diz que então o pai da moça ficou muito envaidecido por aquilo, puxa, esse homem poderoso está querendo dar esse carro de ouro para minha filha e tal, e disse que ele tentou conhecer o rapaz lá do Oriente Médio. E então ele disse assim, mas eu quero lhe pagar pelo carro. Vocês acham que alguém comum como nós conseguiria pagar? Lá vai nós com R$2 para pagar alguma coisa. Vocês acham que algum de nós aqui na terra tem condição de fazer alguma coisa à altura de Deus? Pensem. Nós temos uma ideia tão distante do que Deus é, que a gente pega e fala bem assim, esta roupa aqui é roupa de Deus. Esta daqui é a comida de Deus. Esta daqui é... Gente, isso aqui é só na esfera humana. É o melhor que nós sabemos fazer, era o melhor que Salomão sabia fazer. Mas não chegava a um milésimo do que Deus precisa ou do que Deus é. Quem pensa que Deus pode chegar à altura humana é porque não conhece a altura de Deus. Conseguem entender isso? Então dê uma olhadinha, 1 Reis capítulo 8, por favor. Observe aqui um detalhe que encontramos no verso 14. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel enquanto se mantinha em pé. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu. Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar a casa do nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porque propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizestes em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa. Porém, teu filho, que sair de teus lombos, edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito. Pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Agora veja, tudo que Salomão
estava fazendo, tinha feito e apresentava diante do povo, era um plano celeste. Consegue entender isso? Pode imaginar que os seres do céu estavam ali acompanhando aquela construção humana, ainda que distante demais de qualquer construção do céu, era o melhor que os seres humanos eram capazes de fazer. Nada se comparou mais a esta construção. Existe um templo em São Paulo chamado Templo de Salomão. Ai, mas eu imagino como se faz rir o céu quando lê e quando sabe, quando vê e quando assiste as coisas dos templos humanos atuais. Hoje em dia, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não temos nem ideia de quão limitados, feios, limitados mesmo somos hoje diante do povo do passado. Além da mente dele ser super mais larga, aberta, hoje só o conhecimento se multiplicou, não a cabeça humana. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. A ciência se multiplicou, não a cabeça humana. Do que eu estou falando? Vocês têm que parar para pensar muito sobre isso aqui. Raciocinem. É produzido a cada 5 minutos o dobro de conhecimento que se tinha no século passado, na mesma época. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Diariamente. Se produz todos os dias, se escreve uma multidão de livros, se descobre uma série de coisas. Quantos de nós vamos conseguir estudar o que se fez no dia anterior? Hoje já vai construir outro tanto? Já vai se descobrir outro tanto? Você consegue ter descoberto o que se fez no dia anterior? O conhecimento hoje não entra nem uma mínima parte na cabeça da maior parte de nós. É um conhecimento que existe multiplicado, mas não entra na sua cabeça e na minha. A única conhecimento que você vai poder levar para a eternidade, que aliás a maior parte do conhecimento do mundo eu não vou usar para nada, mas este conhecimento aqui realmente vai fazer diferença por quantos anos? Por quantos anos, senhores? Para a eternidade. E então olhem esta imagem, vai avante, me coloca a próxima imagem. Esse era o templo antigo, né? Que onde o povo de Israel vivia, não era isso? Ao redor dele, mostrando que deve ser o centro de nossa vida, a religião. Avante, o próximo. Observe, Isaac Newton, ao estudar a Bíblia, e eu queria que vocês soubessem disso, é Isaac Newton mesmo, o grande cientista, tá bom? Isaac Newton, ao estudar a Bíblia, tentou mensurar ou escrever num papel as medidas que foram dadas na Bíblia. E ele trouxe essa informação que você vê agora na tela. Essa informação é muito interessante, porque Isaac Newton foi um dos homens que conseguiu decifrar Daniel, conseguiu estudar Apocalipse, existe livro escrito por ele sobre estas profecias. E ele chegou muito perto do que nós como povo chegamos, mas muito perto mesmo. E aí está uma das estruturas que ele estabeleceu como sendo o Templo de Salomão com suas medidas exatas. Avante. Observe agora uma outra estrutura para você poder entender o tamanho, a forma que era e o jeito que Deus instruiu Salomão para fazer um material totalmente coberto de ouro. Observou isso? Aí está a estrutura de como era, né? O Templo de Salomão numa face do lado oeste, tá? Avante agora, por favor, observe mais esta outra parte. Aí está uma imagem de computador de como deve ter sido. Como você vê, mais ou menos alguma coisa assim. Nenhum de nós, como eu disse hoje, tem capacidade para ver, ler ou entender alguma coisa do passado. No entanto, essa é uma imagem de computador. No entanto, durante o milênio, vai ser passado diante de nós as cenas das coisas que se passaram quando estivermos estudando os livros das vidas das pessoas que não foram para o céu. Então, certamente teremos que estudar o Templo de Salomão. Sim ou não? Vamos ver estas cenas ou não vamos? Vamos ver. Hoje nós temos uma pálida ideia do que foi. Avante um pouquinho mais, observe essa próxima imagem. Aí está uma outra ideia de como era, a imagem do local, de como é que foi feito, a estrutura ao redor da cidade. Agora observe essa nova imagem para que você entenda uma situação. Lembra disso? Que eu acabei de falar, só que a imagem que eu creio que mais se parece com o que aconteceu foi isto. Eu creio que aconteceu este tipo de posição.
Salomão, de joelhos diante do Senhor, virado para o Senhor, que segundo o que nós estudamos hoje de manhã, é a posição que nós temos o privilégio de ter diante de Deus, a posição de joelhos diante da majestade do céu. Ele se colocou ali para repetir as palavras de adoração, as palavras de entrega, de oferecimento a Deus, de toda aquela magnificência. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus teria aceito esta oferta desse templo maravilhoso, caro, rico, poderoso, se o povo não tivesse com o templo do Espírito Santo lavado? Jamais. Deus não quer, olha o que eu vou te dizer, o Senhor Deus não se compraz com holocaustos. Não são a quantidade de holocaustos a cada passo, a cada 6 passos, holocaustos, a cada 6 passos, holocaustos. Isso mostra e prova a nossa reverência. No entanto, qual é o mais importante? Não são as pedras preciosas, não era o ouro, não eram as coisas milimetricamente bem feitas, embora tenha que ser feito isso. Não era isso. Qual era o mais importante que tudo isso? Você entende a seriedade do que eu estou dizendo a você? E isso deve nos fazer pensar. Avante, pode colocar a próxima imagem. Eu imagino que deve ter sido desta forma, com o rosto virado para o céu, com o rosto virado não para qualquer parte do templo, para qualquer imagem do templo, para qualquer parte ou para qualquer peça do templo. Hoje em dia as pessoas adoram um pedaço de madeira, adoram um pedaço de qualquer relíquia que eles creem que tiveram alguma coisa a ver com Jesus ou com qualquer parte sagrada. Mas nada disso tem importância para Deus. Salomão voltou-se para o céu para dizer a Deus: Senhor, fizemos uma casa para ti. Imagine isso. Senhor, venha viver entre nós. É uma casa que nós lhe oferecemos, Senhor. E eu quero garantir para vocês que com todo o dinheiro e capacidade e poderio, que Salomão tinha, nenhuma de suas casas foi mais magnificente do que a casa que ele fez para Deus. Tá bem? Avante, observe isso daqui. O que é este espaço? Alguns dos arqueólogos têm dito que é este local onde se encontram algumas ruínas. E eu sei que algumas das pessoas que forem procurar no dia de hoje, porque eu já vi que o ano bíblico fornece esse tipo de posição, vocês correm para a internet e saem procurando. Eu quero dizer para vocês que, segundo a Bíblia, não é este lugar que por anos se gastou dinheiro em cima dele para achar alguma relíquia, algum espaço para poder encontrar algo do Templo de Salomão. Não é. Embora esta foi uma cidade datada mais ou menos da mesma época do Templo de Salomão. Avante. Observe esta próxima imagem, essa é a que mais se parece com o que a Bíblia diz, né? Ali está uma das imagens do que você vai ver se viajar conosco. Esta daí é a cidade de Jerusalém e aí está o Monte Moriá, tá bem? Este é um local interessante, onde em cima dele você encontra informações. É óbvio que nós não temos mais quase nenhuma relíquia. Foi encontrado um pedacinho de uma escritura de um rei que viveu na mesma época de Salomão, que cita Davi e cita Salomão. Eu preciso que você saiba a respeito disso. É muito interessante que você veja que foi a primeira informação que os seres humanos tiveram de que Salomão realmente existiu, por encontrar a escrita de um homem que viveu nesta época, um rei que viveu contigo, ou na mesma época de Salomão, e que escreveu, então, a respeito deles, tá? Agora o próximo, por favor, já foi? O texto. Pode colocar o texto, por favor. Você vai ver um texto interessante, que é um texto que vai mostrar o que Isaac Newton viu e compreendeu sobre esta estrutura. Eu vou ler para você aqui agora, porque eu sei que o Leandro vai colocar na tela. Diz assim: segundo Isaac Newton, o primeiro templo foi construído no ano... Que ano que diz ali? 1015 antes de Cristo. Não é 1015 ano mundi, é 1015 antes de Cristo. Quando eu tiver com o quadro aqui na frente e for colocando a linha do tempo, vocês vão encontrar mais informações a respeito. Olha lá, levando a Bíblia ao pé da letra. Na cronologia da história antiga, isso ocorreu vários séculos após a lendária Guerra de Troia e 2 séculos antes da mítica fundação de Roma. E de acordo com a Bíblia, o primeiro templo durou cerca de 400 anos antes que o rei babilônico Nabucodonosor o destruísse e mandasse os judeus para exílio. O segundo templo não seria concluído até o século VI, quando os judeus puderam retornar. Olhe para cá, por favor.
Por acaso vocês acham que foi mítico? Por acaso, isso daqui é um material que eu tirei da internet, tá certo? De um dos livros de história. Vocês acham que foi lendária a Guerra de Troia ou mítica a fundação de Roma? Vocês acham que nós podemos usar palavras como estas? Quando você tem certeza de alguma coisa, você não precisa usá-las. Certo? É muito importante que você tenha certeza das situações. Com relação ao templo ser construído onde foi, com relação ao fato de Salomão ter feito o templo mais importante da história antiga, que foi destruído por Nabucodonosor, sim, eu não preciso ter medo algum de poder dizer a respeito disso. Isso me faz pensar muito. Vá para o livrão agora para eu te mostrar umas coisas interessantes. Quando eu falo livrão, é o livro Profetas e Reis, tá? Eu digo livrão porque o meu estão todos eles juntos, tá bom? E eu sei que hoje alguém vai perguntar, onde você achou esse livro? Queridos, ó, este livro aqui é um livro da Igreja Adventista, tá? É a história da redenção mesmo. Observe aqui, ó. Não sei se você consegue ver, e ele foi feito pela Divisão África, Oceano Índico, Meridional Oceano Índico. É um livro que contém 10 livros da Senhora White, a série Grande Conflito está aqui, por isso que eu chamo de livrão, tá bem? Avante. Olha só o que você vai encontrar agora no parágrafo do capítulo 2 do Profetas e Reis, que começa, Salomão pôs-se então de joelhos, encontre esta informação, por favor. Achou? Olha lá. Salomão pôs-se então de joelhos na plataforma e aos ouvidos de todo o povo ofereceu a oração dedicatória, levantando as mãos para os céus, enquanto a congregação permanecia ajoelhada com a face para o chão. Como é que foi? Imagine a cena. Só quem estava com o rosto para cima? Quem que estava, gente? Salomão. E quem estava com o rosto para baixo? O povo. Tá bem? Então é importante que vocês saibam e entendam esta posição. Agora, a resposta de Deus à dedicação que Salomão fez. Qual foi a resposta do Senhor? Vai, por favor, no parágrafo que começa, o rei havia feito o que estava em suas forças para encorajar o povo. Achem, por favor, isso. Eu acho demais essa posição de um líder. E eu queria pedir a vocês que mesmo que vocês não forem ocupar posições de líderes, sejam cuidadosos em nome de Deus de encorajar o povo. Tá bem? Olha aqui, ó. O rei havia feito o que estava em suas forças para encorajar o povo a render-se inteiramente a Deus e a seu serviço e a magnificar seu santo nome. E agora, uma vez mais, como no início do seu reinado em Gibeon, ao rei de Israel fora dada evidências da divina aceitação e bênção. Veja o que diz aqui. Numa visão noturna, o Senhor lhe apareceu com a seguinte mensagem. Veja a mensagem do Senhor. Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Agora, uma parte da Bíblia que a maior parte de nós sabe de cor. O que diz? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Vocês acharam isso? Sim. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, o que diz aí? Sim. Se humilhar e orar, e buscar a minha face, continuem, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, estamos passando por uma época em que o gafanhoto comeu a nossa fazenda. Estou falando em matéria de mundo. Onde a peste assolou todos os lugares da terra. Sim ou não? Onde estamos vivendo uma situação terrível, em que a maior parte das pessoas estão com a mão na cabeça sem saber o que fazer. E Deus acabou de dar a receita. O maior médico de todos, o maior sanitarista, o maior de todos os líderes de ministérios do mundo, do universo, disse para nós que se isso acontecer, se nós nos humilharmos e orarmos,
Se nós voltarmos e humilharmos o nosso coração, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, se confessarmos os nossos pecados, Ele sarará a terra. Amém. Você acredita nisso? Irmãos, tanto no culto particular quanto no culto da igreja, é nosso privilégio de orar de joelhos. O Senhor Deus disse: quando oferecemos nossas petições a Deus, quando abrimos a palavra do Senhor, que não façamos sem clamar a Deus de joelhos. Mas existe só oração de joelhos? Ou existe oração em pé também? Sim ou não? Sim, existe oração em pé também. Mas é nosso privilégio. Na maior parte das situações, a verdadeira reverência a Deus é inspirada pelo senso de sua infinita grandeza e a noção de sua presença. Com este senso do invisível, todo o coração deve sentir-se profundamente impressionado. A ocasião e o lugar de oração são sagrados, porque Deus está ali. A ocasião e o local de oração são o quê? Sagrados. Por isso, irmãos, que eu sempre peço, quando eu fui aluna de internato, costumava dizer o seguinte com os alunos, as colegas de sala de aula, de quarto, que quando uma estivesse orando, a outra não entrasse rindo e brincando. Que se visse alguém orando, era para entrar e ficar quietinha, esperando a outra pessoa terminar de orar. E eu queria pedir a vocês o mesmo tipo de reverência. Ao entrarmos aqui na igreja pela manhã, ao andarmos por aqui, se uma pessoa está orando, este é um local sagrado, pensem nisso. Mantenha silêncio. Não fique conversando, não fique brincando. Isso é tão sério, né? Santo e tremendo é o seu nome, declara o salmista, né? Agora, embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, honra, não obstante, com sua presença, as assembleias de seu povo. Amém, senhores? Amém. Aleluia, aleluia. Ele prometeu que quando se reunissem para buscá-lo, reconhecendo seus pecados e para orarem uns pelos outros, ele se reuniria com eles por meio de seu Espírito. Olhem bem o que eu disse. O que eu li, né? Quando nós nos reunirmos para confessarmos nossos pecados, para orar uns pelos outros, o que ele prometeu? Que estaria conosco por meio? Você entende a seriedade de uma vigília? Compreende a seriedade de quem é que está ali, na hora que estamos orando? O Deus eterno. Mas os que se reúnem para adorá-lo devem afastar-se de si toda coisa má. Por isso a minha pergunta: estudar a Bíblia tem tornado você melhor ou pior? Estudar a Bíblia tem feito transformações em você? As pessoas que vivem com você percebem isso? A menos que o adorem em espírito e em verdade, na beleza de sua santidade, seu ajuntamento será de nenhum valor. Por isso, irmãos queridos, a música que cantamos não deve ser para nós, não é para você que está sendo cantado um hino, é para Deus, quem tem que gostar é Ele. Por isso que o tipo de culto que nós trazemos à igreja, aliás, culto não se assiste, culto se presta. Você está indo prestar um culto a Deus. Os cultos se oferecem, culto não se assiste. Eu vou ali assistir um culto, não existe isso. Quando você vem para a igreja, a roupa que você usa é um culto a Deus. Você está indo levar isso a Deus. A comida que você comeu é um culto a Deus. A maneira como você se comporta é um culto a Deus. E isso não pode de jeito nenhum sair da sua cabeça. Culto não se assiste, culto se oferta, se oferece a Deus. E é isso que estamos fazendo ao vir à casa do Senhor. E eu espero que nesse momento em que vamos ajoelhar, e eu quero fazer de hoje em diante uma coisa diferente nos nossos anos bíblicos, eu quero começar a orar por você que está em casa. E eu quero chamar aqui, vem cá, Paulinha, nós vamos precisar dos missionários, pelos alunos do campo, por todos os missionários do mundo. Eu vou orar pelas pessoas em casa. Querido Pai, o Senhor quer fazer de nós, nesse tempo tão solene da história da Terra, templos vivos. Pai, ao lermos nessa manhã, essa parte do livro, nós vimos que o reinado de Salomão estava preparado para impactar o mundo, Senhor. O Senhor tinha abençoado de todas as formas e os reis da terra vinham até ele, admiravam o teu povo,
Senhor, também queremos, não conseguimos ver como o Senhor tem trabalhado diante de toda essa desgraça que tem acometido a terra. Mas eu sei, Senhor, que no teu grande plano, o Senhor quer nos usar como povo, como igreja, Amém, Senhor. como templo do Senhor. E eu sei, Pai, que há muitos filhos, muitos missionários espalhados nesse planeta. Amém. Há muitos, Senhor, que têm buscado de ti luz para levar luz aos outros. Amém, e é Senhor. por eles que eu intercedo nesse momento. Por cada filho teu, em qualquer canto desta terra, meu Deus, que tem lutado, perseverado, para que a mensagem do Senhor alcance outros corações. Amém, Senhor. Fortaleça nessa hora, meu Deus, dê ânimo, dê força e reaviva a esperança de que muito em breve toda a história vai acabar e o Senhor vai voltar para nos buscar. Nos prepara, Senhor, com a mente certa, com a reverência certa, que possamos contemplar as coisas do céu todos os dias e saber que é real a tua presença. Amém, que Senhor. é real os planos que o Senhor tem para Amém, nós. Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus do universo, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor já se inclinou tantas vezes para a nossa raça, para nosso povo no passado. Nós queremos que o Senhor se incline para nós, Senhor. Nós não temos nada aqui que se pareça com o que Salomão fez. Nem no mundo, com essas pessoas que têm tanto dinheiro, nem nós aqui. Mas, Pai, se tem uma coisa que era igual naquela época e que continua agora, é o seu desejo que o coração de quem se achega a Ti tenha esse tipo de posicionamento, Senhor, de humildade, de entrega, porque o que o Senhor falou naquele momento para Salomão continua valendo, que se seu povo se humilhar e orar, se seu povo buscar os seus caminhos, de se arrepender dos pecados e voltar a face para Ti, Tu então nos ajudarás, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo pela terra, pelo planeta Terra, Senhor. Ali no livro de Apocalipse diz: onde estão aqueles que clamam noite e dia pela volta de Jesus? Aqui estamos nós, Senhor. Senhor, ajuda-nos a buscar o maior número possível de pessoas para que Jesus volte depressa. Eu sei, Senhor, que essas calamidades e misérias são porque nós nos afastamos de Ti. Como diz Isaías 56 e 58, nós paramos de guardar o sábado, Senhor. Os povos do mundo pararam de obedecer às Tuas leis e nós Te pedimos em nome de Jesus, que esta mensagem chegue a todos os cantos da terra, Senhor. Que as pessoas ao ouvirem, ao entenderem, e eu sei que todas elas terão que ouvir, se voltem para Ti, Senhor. Cheguem os olhos e os ouvidos, como a própria mensagem de hoje disse, sejam direcionadas para Ti, Senhor, e o Senhor possa, com justiça, abençoar o Teu povo. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu rogo a Ti, pela graça e pelo poder de Jesus, que não lances a justiça agora sobre nós, porque seríamos exterminados. Nós Te pedimos que sejamos colocados diante do Deus eterno, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela capa de Jesus, pela cobertura de Jesus na Tua presença. Eu Te peço pela graça e pelo poder de Cristo, que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, para o céu, aonde o Senhor está, e rogo a Ti, Senhor, diante do Teu templo, abençoa a pessoa que está nos ouvindo agora. Ajude-o, Senhor Deus, com a maior de todas as bênçãos, que é Te conhecer. Senhor, faça estas pessoas Te conhecerem, terem fome e sede da Tua palavra, desejo de se ajoelharem. Em nome de Jesus, eu clamo por elas e por nós. Ajuda-nos a nos prepararmos para esse sábado sagrado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã.